Olá, amados, a paz seja convosco, amém? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês, seja com todos nós. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia para acompanhar comigo essa leitura. É que fala sobre a morte de João Batista. Aqui no Brasil, no dia 23 de junho, se comemora o dia de São João. Eu gostaria de fazer uma pergunta: se é justo fazer essas comemorações, essas festas, comemorando o dia de São João? Porque João Batista ele foi morto covardemente pelo rei Herodes. E eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês: se vocês acham que é justo, se vocês acham que não é justo. Tem gente que acha que é justo e outros acham que não. Tem gente que faz essas festas, tem religião aí que faz essas festas. Uns fazem conscientemente, outros inconscientemente, né? Essas festas comemorativas. No dia de São João, foi o dia que João foi morto covardemente pelo rei Herodes. Vamos examinar isso na palavra, na Bíblia, se é certo ou não fazer essas festas comemorativas, chamadas festa junina. Leia na sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 6, versículo 17 ao 29. Vamos acompanhar essa leitura e vamos descobrir se é justo fazer festas comemorativas, chamado festa junina, que foi o dia que João Batista foi morto covardemente pelo rei Herodes. Amém? Vamos ler. Capítulo 6 de São Marcos, versículo 17, está escrito assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. E entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou, dizendo: tudo o que me pedides te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela diz: a cabeça de João Batista. Enquanto apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E ao rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei ao executor, mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi, degolou na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu-lhe a jovem. E esta deu a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Aqui está um pecado horrível.
João Batista foi morto covardemente pelo rei Herodes. A Herodias, mulher de Herodes, era mulher de Felipe. Felipe era irmão de Herodes. E ele casou com ela, né? Herodes casou com ela, tomou a mulher de Felipe e casou com ela. Um pecado, primeiro pecado, pecado de adultério. Segundo pecado, a filha de Herodias era sobrinha do rei Herodes, porque ele casou com a mulher de seu irmão. Então a menina era filha de Felipe, com Herodias. Um pecado de sedução horrível, porque ele ofereceu ali metade do seu reino para a menina, exceto que ele não ia dar metade do seu reino para a menina. Aquilo ali era só mesmo sedução mesmo. Mas o pedido foi concedido, porque a mãe pediu a cabeça de João Batista, porque ali era uma hora oportuna dela poder matar João Batista, porque ela estava com ódio de João Batista, porque João Batista dizia ao rei Herodes que não era lícito ele possuir a mulher de seu irmão. E a Herodias estava envolvida nesse pecado, porque ela largou Felipe e casou com Herodes. Então ali foi o segundo pecado do rei Herodes, porque ali foi consumado o segundo pecado. Custou a vida de um homem de Deus, o profeta João Batista. E o terceiro pecado foi a morte de João Batista, porque ele mandou matar um homem de Deus, um profeta, um homem justo, que pregava a palavra de Deus, que falava a verdade, um homem que era amado pelo povo. João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão, e ali muitas nações, povos ali para ser batizado por ele. Era um profeta, homem de Deus, justo. O próprio Jesus, ele deu testemunho de João Batista, que ele era um profeta, um homem de Deus. Aqui em Lucas capítulo 7, versículo 28, aqui Jesus fala a respeito de João Batista. Está escrito assim: E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Aqui o próprio Jesus fala que João Batista era um homem de Deus, um homem justo, pregava a verdade, que não tinha medo de falar a verdade. E este profeta foi morto covardemente por causa de um pecado do rei Herodes. Mas aí a pergunta é justo fazer festas comemorativas exatamente no dia que um profeta, homem de Deus, homem justo, foi morto covardemente por um rei profano, que não temia a Deus, que não temia a palavra de Deus, que só queria satisfazer seus desejos carnais? É justo fazer festas comemorativas exatamente no dia que o homem de Deus foi morto? Examine o homem a si mesmo e veja se é justo. Se você não achar que é justo, amém. Mas se você achar que não tem nada a ver e continuar praticando seus erros, fazendo suas festas comemorativas, né, comemorando a morte do homem de Deus, e achar que não tem nada a ver, fica sabendo que tudo que nós plantarmos aqui na terra, nós colheremos. Fica sabendo que tudo que nós fizermos aqui na terra, vamos ser levados a juízo um dia. O dia que eu conheci essa palavra, eu entendi essa palavra, que era errado fazer comemorações, festas comemorativas neste dia, o dia que o homem de Deus foi morto covardemente, eu falei: de hoje em diante, nunca mais, porque eu entendi que eu estava pecando contra Deus por causa deste pecado. Naturalmente no Brasil se faz essas festas comemorativas pelo norte e nordeste afora.
e ninguém fala que está certo, fala que está errado, porque quem arquiteta essas festas são os próprios religiosos, para ali, por bens, para eles mesmos, juntar meios aquisitivos, financeiros. Eles não estão olhando, não estão vendo que isso é pecado. Ele não quer saber, né? Eles não querem saber. O negócio deles é dinheiro. Mas a palavra que está dizendo que João Batista foi morto porque ele repreendeu o rei Herodes, porque ele estava possuindo a mulher de seu irmão, um pecado após o outro pecado. Como diz a Bíblia, que um abismo arrasta a um outro abismo. Primeiro pecado, o pecado de adultério, que ele tomou a mulher de seu irmão Felipe e casou com ela. Segundo pecado, ele possuiu a sobrinha dele, que era filha de Herodias. Herodias era a mulher de Felipe, seu irmão. Terceiro pecado, ele matou João Batista, que era seu primo. Ele era parente, todos eles eram parentes. Então, o terceiro pecado. Então, a pergunta é, você vai continuar compartilhando com esse pecado? Aqui um homem de Deus foi morto por causa desse pecado, covardemente. De hoje em diante, você entendeu essa palavra, eu sei que você entendeu. Você vai continuar compartilhando, fazendo festas comemorativas no dia da morte do homem de Deus? Pense bem. Pense bem. Que Deus não te terá por inocente. Hoje você entendeu a palavra. Os religiosos não explicam para você. Nunca explicou. Eles estão pecando conscientemente. Talvez você estava pecando inconscientemente. Mas hoje você conheceu a verdade. Não compartilhe com o pecado, que esse terrível pecado. No nome de Jesus, não compartilhe. Hoje você entendeu. No nome de Jesus, não compartilhe. Amém? Receba essa palavra.